Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos por esta manhã preciosa, por este momento inigualável, Senhor, em que o Senhor nos permite com alegria, pois está escrito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por isso, ó Deus, estamos alegres, pois o nosso Espírito nos testifica que estamos na presença do Senhor. Assim, nesta manhã, nos dá a porção que o Senhor preparou, nos capacita a aprender, ó Deus. Unge os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir e reter a Tua boa, perfeita e agradável palavra. Assim nos dá graça nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar? Nós temos um tema nesta manhã que eu gostaria de trazer para você. Esse tema é muito sério no meu ponto de vista, né? Cada pessoa tem a sua própria interpretação. No meu ponto de vista, esse tema é muito sério. Ele está aqui até com base numa passagem de Números, capítulo 11, quando Moisés acha pesado o seu cargo. Em Números capítulo 11, a partir do verso 10, diz assim: Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que, sob juramento, prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Depois nós vamos continuar. Você vê o teor das palavras de Moisés diante de Deus. Moisés está numa angústia muito profunda, em que ele chega ao ponto de pedir a morte, né? Não é o meu caso. Mas você sente o peso das palavras de Moisés. Eu olho para isso aqui, é um peso terrível. Por quê? Porque o povo está chorando, porque quer o quê? Carne. O povo quer carne. Lá no Egito, e o Egito, né? Então o povo quer carne. Isso aqui pode até entrar como uma possível simbologia. Não propriamente de pecado, como normalmente se fala, né? Carne é pecado, carne é pecado. Temos que examinar. Vamos deixar a simbologia para outra ocasião. Então, o povo chora, o povo quer carne, o povo vai até a tenda de Moisés. Moisés está lá com a família dele dentro da tenda, também não está comendo carne, está passando pelas mesmas dificuldades que o povo, está passando pelas mesmas aflições, está passando no mesmo deserto, é a mesma tempestade de areia, é tudo que o povo está passando, Moisés está passando. Mas o povo vai lá em Moisés. Moisés, quem dera estivéssemos no Egito, queremos carne. E o povo começa a prantear, chorar diante de Moisés. Moisés se desespera. E chega ao ponto de dizer aqui, olha, e não me deixes ver a minha miséria. Por que será que Moisés teria dito, não me deixes ver a minha miséria? É só para você analisar. Eu tenho analisado. Eu creio que um dia ainda a gente volta nessa questão. Mas por que Moisés teria dito, não me deixes ver a minha miséria? E vamos considerar que ele está dizendo isso dentro de uma visão que o leva ao desespero. Então o que nós vamos ver?
No seguinte diz, Deus designa 70 anciãos para ajudarem Moisés. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Respondeu Moisés, 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu disseste, dar-lhes-ei carne e comerão 1 mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade, outro Medade, repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Amém? Já entendemos o nosso contexto, né? E o que eu quero assegurar a você? Qual é o tema que eu considero muito sério, de uma importância muito grande para a sobrevivência dos ministérios, para a sobrevivência da igreja. O primeiro passo, você vê, quem vai escolher os 70 anciãos? É Deus ou é Moisés? Deus manda quem escolher? Moisés. Moisés, escolhe aqueles que você sabe que são anciãos, que tem a superintendência do povo, ou seja, Moisés, escolhe aqueles que você já observou, que são pessoas, né, de linha, que são pessoas, me ajuda, irmão, de caráter, aqueles que você tem visto que a palavra é temperada, ou sei lá, etc, etc, aqueles que você já traz eles para cá. E eu, o Senhor, vou fazer o quê? Vou tirar do Espírito que está sobre ti e repartirei sobre os 70, e eles te ajudarão a levar a carga do povo. Moisés está desesperado, porque o povo está numa situação fora do comum, chorando. Moisés não está suportando mais a situação. O que eu quero dizer? Qual é o nosso tema de hoje? Eu diria, é o falar, é o fazer, né? Falar, fazer, é o agir. Como? Na hora certa. Outra coisa muito importante, uma palavrinha que eu vou colocar aqui, é o conselho, ou aconselhar. Irmão, você vê ali que a cena, Moisés acha o seu cargo pesado, Deus diz assim, tudo bem, Moisés, escolhe 70 aí, traz para cá. Escolheu. Mas tem o seguinte, Moisés, eu tenho que tirar
do Espírito que está sobre você e colocar sobre eles. Senão não adianta você escolher. Isso já é uma grande lição que não precisamos entrar em detalhes. Primeira coisa, Moisés, pode escolher 70. Mas se eu não fizer essa operação, não tirar do Espírito que está sobre ti e colocar sobre eles, não vai adiantar nada você escolher ninguém. Aí já temos uma grande lição maravilhosa que daria uma bela pregação, mas isso você já tem ouvido abundantemente nesse lugar. Então, Deus pega do Espírito que está sobre Moisés e reparte sobre mais 70 homens. Esses homens estariam habilitados para falar, fazer, agir, aconselhar dentro do arraial de Israel, dentro das regras que iam surgir. Lembra quando Jetro, quem era Jetro? O sogro de Moisés, falou: Moisés, tu sozinho julgando esse povo, isso é muito pesado, é sacrifício para você, é sacrifício para o povo. Escolhe outras pessoas. Aí Moisés foi orar, o que Deus disse? Ouve o conselho do teu sogro. Né? Então Moisés escolheu outras pessoas e realmente o que Deus faz? A operação que nós estamos vendo nesse capítulo aí está também nessa situação de Jetro, em que Deus dá a graça para que aquele povo pudesse auxiliar Moisés nessa tarefa. Então, meu irmão, veja bem, homens te chamaram para a frente de uma obra? Podem ter chamado, mas e o Senhor repartiu o Espírito Santo sobre a sua vida? Eis a questão. Por que a igreja está a desgraça que vemos hoje? Porque homens chamaram homens, mas Deus não deu o Espírito. E outra coisa, homens chamados por homens pensam que foram chamados por Deus. Amém? Não pensa? Pensa, claro que pensa. Claro que pensa. E como pensa? Eu fui ungido pelo diabo? Por quem? Não sei. Né? Ah, eu fui consagrado. Tá, por quem? Satanás, o anjo caído? A Bíblia nos diz que nós temos que ver os frutos. E frutos só se o Senhor tiver repartido do Espírito. Não tem jeito. Então, as pessoas pensam que foram chamadas por Deus porque homens os chamaram, homens o puseram em posições, homens disseram que eles são sábios, que eles pregam bem, que eles são eloquentes, que eles são entendidos, que eles são pastores, que eles são professores, que eles são diáconos, que eles são presbíteros, que eles são cardeal, papa, arcebispo, querubim, que eles são qualquer coisa. Então eles pensam que são. Aí eles vão para frente ou para trás de um púlpito, para a frente da obra e começam a dar conselho. Aí eles começam numa posição que nunca foram chamados a falar da sua própria opinião, do que eles próprios pensam e começam a destruir vidas com os seus conselhos. Alguns anos atrás, uma dona da Universal disse que me encontrou e disse: não, eu vou lá na Universal, eu peço uns conselhos lá e eles me dão uns conselhos bons. Eu falei assim: quando quiser conselho, não perde tempo de ir lá na Universal, não. Vai ali, entra no primeiro bar, pega um cachaceiro, um endemoniado qualquer e pede conselho, dá no mesmo. Não, mas que isso? Dá no mesmo. Boas palavras, palavras de incentivo, qualquer um tem. Eu quero ver ter a palavra dita a seu tempo, a palavra certa, a revelação do Espírito Santo. Isso é que faz a diferença. E isso não é todo mundo chamado para isso. Aqueles que são, nós vemos. Então, meu irmão, o falar, né, na hora certa, o fazer, o agir na hora certa, o aconselhar. Pessoas estão por aí aconselhando, até membros da igreja. Ó, irmã, vem cá, eu quero te dar um conselho. Irmão, diz assim: para trás de mim, Satanás. Que nem Pedro disse, Jesus disse para Pedro, né? Quando o irmão te chamar no canto dizendo que quer te dar conselho, e logo, para trás de mim, Satanás. A menos que você reconheça nele um conselheiro.
separado pelo Espírito Santo para te dar conselho. Aí você vai lá para o canto e vai ouvir, é contigo. Mas se você não reconhece isso, meu irmão, e a igreja está assim, ó, de falsos conselheiros. A igreja está lotada de falsos conselheiros que não sabem qual é a temperatura do inferno. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Tem aqueles que dizem assim, irmão, ó, eu tenho 15 anos de evangelho, eu posso te aconselhar. Mentira, não pode não. Não precisa ter 15 anos de evangelho. Precisa ter vida na presença de Deus. Se recebeu a porção do Espírito, pode ter um dia de crente. Mas se não recebeu, pode ter 1000 anos de crente, que não adianta nada. E essa seleção é dada, é feita por Deus. Ele é que reparte o Espírito e a Bíblia diz que ele não reparte por medida. Ou seja, a porção que ele dá é útil e é completa para aquilo que ele tem a realizar. Por isso que não é dito por medida. Porque aqui Deus diz, eu repartirei, da ideia que vai dar um pedaço do Espírito Santo para cada um. Não é isso. É a ação do Espírito Santo que é sempre completa dentro dos propósitos de Deus. Então, meu irmão, aconselhar, dar conselho. Hoje pessoas pensam assim, tem pessoas que pensam que estão à frente de obras, à frente de trabalhos. Pensam que estão à frente de trabalhos. E as pessoas chegam lá, estão lá, não têm discernimento de nada, entram em certos lugares chamado evangélico, onde se abre Bíblia e prega a palavra, mas que não passa de verdadeiros terreiros de macumba, porque Deus não está ali. Quer ouvir uma palavra bíblica? Vai lá nos kardecistas, eles têm. Quer ouvir uma palavra bíblica? Vai lá, os papas agora estão pregando de Bíblia na mão. É só você ligar a televisão que você vê. Ouvir palavra bíblica? Liga qualquer rádio. Isso não interessa, é esterco. Os judeus tinham um pergaminho, crucificaram Jesus Cristo. Nós não estamos aí para isso, nós queremos saber já. Revelação, aprovação, aonde Deus está e onde Deus não está. Ah, eu estou dirigindo uma igreja, e daí? O que eu tenho com isso? Te prepara que brevemente a gente está lá na porta da tua igreja distribuindo CD. Maravilha, assim nós temos trabalho. Então, meu irmão, esse negócio de gente que está indo para trás de púlpito, né, dirigindo igreja, e que, e tem mais, e sabe que Deus não chamou, mas o orgulho maldito e desgraçado faz ele morrer e matar outros. Sabe que Deus não chamou, sabe. Como um hipócrita aqui do Santo Cristo. Não, eu sei que eu não sou pastor, mas eu estou fazendo a obra. Está fazendo a obra para quem? Para o diabo? Para Satanás? É o tal de Nunes lá da garagem, perto do Mundial. Já disse aqui para mim, assim, ó, nos ouvidos. Não, eu sei que eu não sou pastor. Eu sei que eu não tenho esse chamado. Quando eu abri a igreja, eu ainda era um cachaceiro, ainda bebia cachaça. Eu nunca tinha lido a Bíblia quando Deus me mandou abrir a igreja. Olha só. Aí eu sei que eu não sou pastor. Eu falei, Deus mandou? Não, Deus mandou abrir uma casa de oração, não é uma igreja. É mesmo? E por que está arrecadando dízimo e oferta? Por que está arrecadando dízimo e oferta se não é igreja? Por que está arrecadando dízimo e oferta se não é sacerdote? Por que está arrecadando se não recebeu essa autoridade? Está arrecadando para depois construir o seu sepulcro. E eu quero estar presente para dizer como Deus é fiel. Deus não se zomba e não se deixa escarnecer. Eu tenho fome e sede de justiça. É por isso que eu tenho o ministério da restauração. De vez em quando sobe uma ira que me capacita a pregar. Entende isso? Sobe uma ira que me capacita a pregar, porque sem essa ira eu não seria capaz de pregar. Você entende? Quer desse espírito? Tem que receber. Tem que receber. E eu glorifico a Deus porque muitos têm recebido nesse lugar. Então, meu irmão, essa história de dar conselho, estar à frente de igreja, isso não é bonito não, estar à frente de igreja não é bonito não. Tem nada de bonito nisso. Aconselhar os outros tem um peso terrível, porque por tuas palavras serás julgado, por tuas palavras serás justificado, condenado ou absolvido, por tuas
palavras. E às vezes as pessoas dizem, não, só dei uma palavra boa. Não, a pessoa está com dificuldade, eu dei a ele uma palavra de incentivo, eu dei a ele uma palavra de ânimo, eu dei a ele uma palavra de carinho, eu dei a ele uma palavra de vitória, eu dei a ele uma palavra para levantar. Isso não tem nada de mal. Tem sim, entrou em juízo. Porque a palavra que Deus queria, você sabe se era essa? Ou se era outra? Corrige-te, senão o teu pé já está na cova. Como é que você deu uma palavra de ânimo se o propósito de Deus ali é outro? Quem és tu para contradizer o Senhor? Então, nós precisamos tomar cuidado com o que falar, né? O que falar. Esse tema, se você tiver alguma pergunta, você pode se dirigir ao microfone, você terá a liberdade de fazer a sua pergunta. Esse tema me veio à memória incrível. Certa vez eu ouvi aquele hipócrita, Silas Malafaia, num programa da El Shaddai, ou Melodia, num debate, em que ele usava textos bíblicos para dizer, ele usou vários textos bíblicos para dizer que a igreja poderia se associar com a política. O Espírito de Deus, baseado naqueles textos bíblicos dele, me deu a mensagem intitulada O Cristão e a Política. Nos mesmos textos que o hipócrita usou para apoiar a política, o Espírito de Deus me deu a mensagem provando que naqueles textos não tinha aprovação nenhuma de política. Também um cidadão me mandou um e-mail e ele dizia assim, pastor, você também é um mercenário. Você é igual os outros que você condena. Porque você também lucra com o Evangelho. Você também obtém lucro com o Evangelho. Claro, eu não dei a mínima resposta. Falei, coitado, não sabe do que está falando. Se tivesse feito uma oração, não teria entrado em juízo. Agora vai pagar pelo que disse. Não tem jeito, agora vai pagar pelo que disse. Porque falou do que não sabe, e por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Observa bem, ele disse que eu lucro com o Evangelho. Nós temos um kit que estamos divulgando pela internet, em que tem uma apostila de 80 páginas, ali vai mais 2 DVDs, mais 6 CDs, são mais de 100 faixas, são 22 de Apocalipse, são 96 dos CDs de áudio da internet. Investimos em todo esse sistema que você está vendo, microfone, computador, energia elétrica, trabalhos e mais trabalhos, né? Vai se tirar xerox lá não sei aonde para se conseguir um preço para facilitar que todos possam adquirir os materiais. Os que não podem adquirir o material, levam de graça. Já perdi a conta de quantas dezenas de apostilas já saiu de graça desse lugar. Os CDs, quem não pode pagar a R$ 1,50, leva de graça. Não é assim aqui? Pessoas ligam, queria tanto essa mensagem, não posso pagar. Irmão, dá teu telefone aí. Pastor, você vai mandar, o camarada desmonta de tanto rir de alegria que vai receber, depois liga feliz, que recebeu as mensagens, recebeu as coisas de graça, né? Que não tinha condição, ficam felizes da vida. Pastor, quando eu puder eu vou mandar uma oferta para a igreja. Não, irmão, já está tudo pago, está tudo no esquema. Então, todo esse investimento para conseguirmos um CD a um preço mais baixo, temos que investir um capital mais alto. Então, fica preso lá o capital e nós vamos usando o CD. Tem um trabalho de ir buscar os CDs, carregar peso. Muitas vezes é tanto peso que eu peço ajuda de irmãos. Vamos colocar coisas no correio. Pagamos gasolina. O desgaste do veículo que todo mundo sabe que tem. O tempo. Isso tudo. Entra tudo isso. Aí a apostila custa, o material vai pelo correio, já com a despesa de correio incluída, a R$40. R$40. Aí o camarada diz que eu sou mercenário, que eu estou ganhando dinheiro com o Evangelho. Só que esse dinheiro aqui nunca entrou no meu bolso.
nunca foi para uso pessoal, nunca viajei para canto nenhum, não sei o que é levar minha família para curtir férias. Aliás, que férias vocês estão me devendo, irmão, são 9 anos de ministério, está na hora de eu tirar umas férias. 9 anos de ministério, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Mas são 9 anos, terça, quinta, sábado e domingo, terça, quinta, sábado e domingo, depois saiu o sábado, terça, quinta e domingo, terça, quinta e domingo, e não para. A hora que você chega aqui, você me vê trabalhando, fazendo alguma coisa para a obra. Então o camarada diz, se é mercenário, você está ganhando dinheiro. Ora, ganhando dinheiro, então significa que isso aqui estaria gerando um lucro, que se eu colocar na ponta do lápis, eu acho que eu estou até pagando para enviar coisa para os outros. Estou pagando para enviar coisa para os outros, porque os seminários que estão lá, que não chegam nem ao dedinho da unha do nosso seminário, que está sendo anunciado pela internet, é tudo na base de 300, 400, 500 reais por mês. Nós estamos enviando um conteúdo imenso. Nós temos uma rádio que funciona pelo menos aí 12 horas por dia, onde tem que ter um ar-condicionado ligado. Acabei de trocar os 2 motores, eu mesmo troquei os 2 motores do ar-condicionado, porque eu não achei uma pessoa para trocar. Passei o dia inteirinho aqui, que eu não sabia, fui matando a charada, quebrando a cabeça, troquei 2 motores do ar-condicionado. Cada motor custou R$72. E o camarada está dizendo que eu estou ganhando, eu estou tirando lucro com o evangelho. E ainda que eu estivesse tirando lucro, a Escritura diz, digno é o obreiro do seu salário. A Escritura diz que aqueles que ministram a palavra sejam dignos de duplicata honra. A Escritura diz, não ligarás a boca ao boi que debulha. Mas só que eu não estou tirando lucro. Mas ele fez uso da palavra. Uma palavra dele, não uma palavra que o Espírito Santo tivesse sido repartido sobre ele para que ele pudesse falar alguma coisa. Então, esse é o tipo das pessoas que nunca alcançarão nada. Então, meu irmão, o alerta fica para nós. Nós que vivemos as coisas, que sabemos a realidade de Deus, o alerta fica para nós. Hora de falar, hora de agir, hora de fazer, hora de decisão, é hora de oração. Se você não orou e não recebeu do Senhor, vai errar. Vai errar, claro que vai errar. Então, esse é um tema que eu queria colocar diante de todos nós. Aconselhar, fazer, falar. Você acha que eu posso falar o que eu falo da minha livre e espontânea vontade? E Deus está curando em nosso meio, está libertando, está abrindo entendimento, está dando sonhos proféticos. Tem cada sonho e visão em nosso meio tremenda. Qualquer hora eu vou abrir o espaço para os irmãos que têm tido sonhos e visões contarem coisas tremendas na presença do Senhor gloriosa em nosso meio. Então, por quê? Porque eu estou tirando proveito do Evangelho? Eu estou tirando proveito do Evangelho, só que não é o proveito que eles pensam. E muito proveito. É tanto proveito que um dia eu vou morar no céu. Com certeza. Agora, lucro explorando os outros, a minha consciência me diz que eu não estou fazendo isso. Isso me basta, né? Então, se você não tiver com vergonha e quiser fazer uma pergunta, tiver alguma colocação, se esforce um pouquinho hoje, você só tem que andar um pouquinho e nós vamos estar melhorando o nosso sistema aí, se Deus quiser. Aqui ainda nesse texto de Moisés, por que Moisés acha pesado o cargo dele? Por que ele acha pesado? Você conseguiu descobrir isso? Ele entra em uma angústia. Por quê? Porque o povo está clamando. Mas esse povo tinha motivo para clamar? Não. Por que não?
Porque Deus se irou contra o povo. Então, na hora que o povo está naquela angústia, naquela aflição, qual era a atitude do povo? Esperar. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, meu irmão, esta lição aqui que levou o povo, esse fato que o povo vai a desespero e leva o próprio Moisés a desespero, esta lição foi a falta de esperança. Foi a falta de perseverança. Momentos difíceis, se você não teve, se prepara para tê-los. Você vai ter agora. Você não terá o direito de tentar Deus. Resultado, conclusão moral da história. Deus vem e dá um castigo. Vocês querem carne, então vocês vão comer carne quanto tempo? Um mês inteiro. Já pensou o que é isso? Comer carne um mês inteiro? É só o que vocês vão ter, carne um mês inteiro. E dessa geração, quantos entraram na terra prometida? Você viu ali a quantidade do povo que era? Quem percebeu? Quanto? 600 mil de homens. Foi carne demais. Foi tanta carne que Moisés disse assim, como é que é? Essa gente toda e o Senhor está dizendo que eles vão comer carne? Vai pegar todos os peixes do mar? O próprio Moisés faz o quê? Duvida. Mas comeu carne o mês inteiro ou não comeu? Agora, desses 600 mil homens, existiram 2 de quem Deus se agradou. Agora imagina, Josué e Caleb estavam vivendo a mesma situação, mas demonstraram atitudes diferentes. A família de Josué e Caleb também estava passando nas mesmas aflições, mas eles estão esperando no Senhor. Não estão murmurando, não estão jogando palavras fora. Josué e Caleb estão lá. Quem sabe se um dos filhos ou a esposa de Josué ou de Caleb pensou em falar alguma coisa e falou, peraí, quieta, calma, ainda servimos um Deus vivo. Amém, meu irmão? Você tem que saber isso, ainda servimos um Deus vivo. Deus, na hora certa, vai abrir os céus, mas tem que aguentar a travessia do deserto. Só depois do deserto é que existe a terra prometida. Tem gente que está no meio do deserto, mas não discerne e quer ver a terra prometida no meio do deserto. No meio do deserto não tem terra prometida. Você tem que atravessar o deserto para depois alcançar a terra prometida. Não é essa a história? Então, não adianta falar, tem que saber aguardar no Senhor. Então, fica o conselho, o seu ministério tem dia, hora, minuto e segundo para acontecer, não vai acontecer antes, e se acontecer depois, ele não existirá também, ele está marcado o momento exato. Você não vai trazer à luz o seu ministério, você não vai conseguir a posição que você pensa que vai conseguir, se Deus não te der. Você não tem capacidade de fazer nada, nem que homens te escolham, se o Senhor não dividir do Espírito dele sobre você. Então, meu irmão, essa é a lição que eu intitulo Cuidado no falar. Cuidado até no pensar. A transgressão que subir aos seus pensamentos, que os seus lábios não proclamem. Amém?
que eu digo a transgressão que subir aos seus pensamentos, os seus lábios não proclamam? Porque ninguém peca em pensamento. Tá? Não existe pecado em pensamento. Já temos umas aulas dessas aí. Não existe pecado em pensamento. A própria Escritura diz, Davi, se não me falha a memória, ou Agur, um dos salmistas, diz que o pecado que o pensamento que a minha mente concebeu, os meus lábios não proclamarão. Quando vem ao seu pensamento o certo e o errado, isso prova o quê? Que você possui livre-arbítrio. Subir o errado ao seu pensamento é normal. Não subiu ao pensamento de Adão? Não subiu ao pensamento de Eva? Adão e Eva pecaram quando pensaram em comer do fruto? Não. Enquanto eles estavam pensando, estava nem aí. Deus, quando vem, diz assim: Adão, onde estás? Eu ouvi o teu som, eu estava nu. Adão, comeste tu? Deus vem cobrando, como Tiago diz, o pecado consumado gera morte. Ninguém peca em pensamentos. As pessoas, o pecado que é condenado é o pecado consumado, é a ação concretizada, né? Se você parar e pensar assim, seria tão bom, poxa, já pensou eu roubar um banco? Você pensou algo terrível. Um crente pensar em roubar um banco? Enquanto o mal está no seu pensamento, você pode se redimir dele. Mas se você organizar uma quadrilha ali e ir lá roubar o banco, acabou. Então, ninguém peca em pensamento. Então, quando você estiver pensando em alguma coisa, ore primeiro e antes de consumar uma ação, esta ação, ela é consumada muitas vezes somente em palavras, né? E fica para nós, Mateus, onde é que está escrito? Mateus, Mateus 12, 36 e 37, né? Por tuas palavras será julgado, por tuas palavras será condenado. Nós vamos então dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta.